Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Nesta aula, nós vamos estudar a lição de número 14, que tem por título Missões e a Volta do Senhor Jesus. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. A verdade prática diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja, ou seja, Cristo, então, aqui nos comissiona a pregar o evangelho a todo mundo. Compete a nós a missão de anunciar as boas novas do reino de Deus. Quanto aos objetivos da nossa lição, nós temos dois objetivos aqui. O primeiro é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. E, em segundo lugar, é relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Existe alguma ligação, né? E é isso que nós vamos analisar nesta lição. Bom, a palavra-chave que vai circular toda a nossa lição é a palavra retorno. Lembrando sempre que você pode ajudar aqui o nosso canal. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude também curtindo, se inscrevendo e compartilhando esta aula com outras pessoas interessadas em aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: nesta oportunidade, encerraremos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, ou seja, a volta de Cristo. A igreja, ela aguarda ansiosamente a volta de Cristo. Essa perspectiva da volta de Cristo não é algo exclusivo da igreja do século 21. A expectativa da volta de Cristo marcou a igreja ao longo dos séculos. Inclusive, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo acreditava que Jesus iria voltar no seu tempo. A igreja do século I nutria a expectativa do retorno de Cristo. Na teologia de Paulo é interessante que Paulo apresenta o Espírito Santo como aquele que nos proporciona ver o que vai acontecer no futuro, isto é, ver antecipadamente, aproximar o futuro de nós. E na teologia de Paulo, o Espírito nos faz ter essa esperança pelo futuro, ou essa esperança do futuro em que Cristo voltará e, portanto, estabelecerá definitivamente o seu reino. Bom, então é essa bendita esperança que é o motor espiritual que motiva e nos anima e nos conduz à prática missionária. A compreensão a respeito da iminente, da proximidade da vinda de Cristo, sempre trouxe uma urgência missionária na igreja do Novo Testamento e, consequentemente, fez parte da tradição pentecostal. A ideia de que Jesus ele pode retornar a qualquer momento fez com que os pentecostais e a igreja do primeiro século se motivasse e se empenhasse em pregar o evangelho e anunciar este evangelho para outras pessoas. Bom, nesse sentido, então, a lição nos chama a uma responsabilidade. A lição nos conduz aqui ao entendimento dentro de uma seriedade em que eu e você precisamos cumprir a nossa missão, o nosso papel em pregar o evangelho, e anunciar o evangelho, cientes de que Deus conta comigo e Deus conta com você, tá? Bom, então, o primeiro tópico, ele traz o seguinte título: Alcançando o mundo até que Cristo volte. Então, este evangelho do reino será pregado. Em Mateus 24, 14, afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino
tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e também do arrependimento, da nova vida em Cristo, como realidades que estão disponíveis a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, vamos aqui. A palavra evangelho, ela é uma expressão que vem do grego, que não era uma expressão exclusiva dos cristãos, era uma expressão que os cristãos tomaram do mundo romano, e a palavra evangelho, ela significa literalmente boas novas. Geralmente, essa expressão, evangelium, ela era usada dentro do contexto romano, quando se falava do nascimento de um imperador ou dos filhos do imperador, né? Ou de um grande feito realizado por este imperador. Os cristãos, então, se apropriam da palavra evangelium e fazem, então, uma interpretação agora, afirmando que essas boas novas, na verdade, diz respeito ao nascimento do Messias, ao nascimento do Cristo, ao nascimento do Filho de Deus. E então, quando a gente afirma Evangelho do Reino, a gente está pensando nessa mensagem de perdão. Haja vista que quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida, que ela geraria um filho, diz que Jesus nasceria para salvar o seu povo dos seus pecados. Ora, Jesus então se manifesta como aquele que traz salvação. E essa expectativa da salvação, ela se dá com a morte e ressurreição de Jesus. Isto porque o próprio Paulo traduz isso muito bem. Se Jesus não ressuscitou, a nossa esperança, a nossa fé, ela é kenos, ela é vazia, ela não tem sentido. Então, só fará sentido se Jesus tiver de fato ressuscitado. Uma vez que Jesus ressuscitou, e se você deseja ler um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus, eu te indico duas obras. A primeira é uma obra do N.T. Wright com o Craig Evans, Os Últimos Dias de Jesus, publicada pela editora Ultimato. E a segunda obra é A Ressurreição do Filho de Deus, do N.T. Wright, publicada pela editora Paulus, tá? Junto com a Academia Cristã. Então, aqui somente Deus sabe o tempo que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Então, a esperança que nos move é a certeza e a convicção de que Cristo ressuscitou e, portanto, a nossa fé não é vazia e sem sentido, e automaticamente isso nos impulsiona a missões, isso nos impulsiona a pregação. Então, enquanto Cristo não volta, compete a nós anunciar esta bendita e gloriosa esperança para as outras pessoas, visto que existe um interesse de Deus que as pessoas sejam salvas, que de fato elas abracem o evangelho, tá? E a Bíblia nos propõe isso. É por isso que Jesus nos dá um ide incisivo, dizendo a nós que deveríamos pregar o evangelho do reino a toda criatura, para que essa criatura, então, alcançasse a salvação, entendendo com clareza aquilo que Jesus havia feito por elas, tá? Então, o segundo subtópico diz assim, a urgência da tarefa. Então, a urgência da pregação do evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto, é algo claro, é algo evidente nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar frutos antes da volta de Jesus. Ou seja, antes de Jesus retornar para buscar a sua igreja, compete à igreja anunciar a sua volta, compete à igreja dar frutos, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Ou seja, Jesus comissionou a igreja para isso. A igreja
ela é a grande continuadora da obra missionária, né? O Espírito Santo em Atos, ele vem sobre os cristãos com a finalidade de levá-los a testemunhar do Evangelho, uma vez que a proposta de Jesus é que eles deveriam testemunhar, que eles seriam revestidos de poder para que anunciassem em alto e bom som o Evangelho. Então, nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes que Jesus volte. Logo, compete aos obreiros e obreiras da seara do Mestre, nós que fomos alcançados e salvos pelo poder que existe no Evangelho, a anunciar o Evangelho do Reino, dizer da proximidade, da brevidade, da iminência da volta de Jesus. O Jesus que vem para estabelecer o seu reino e para nos buscar a fim de que eu e você estejamos com ele, tá? Bom, esta é uma lição objetiva e pequena. Então, vamos para aqui o segundo tópico, que propõe que a volta de Jesus atrelada à obra missionária. E diz assim o primeiro subtópico: a relação da volta de Jesus e missões. Então, a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, ou seja, Deus está dando tempo para que as pessoas alcancem a salvação. Em 2 Pedro, no capítulo de número 3, Pedro ali ele é questionado sobre a volta de Jesus. E é questionado do motivo que tem levado Jesus, na ótica humana, a demorar. E aí, Pedro dá algumas respostas. Dentre elas, Pedro dirá que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele está citando o Salmo, quando afirma que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Mas Pedro diz que Deus é longânimo. Pedro diz que Deus está dando tempo, Deus está estendendo o pavio a fim de proporcionar tempo para que as pessoas alcancem a salvação. Então, e depois, ainda no capítulo 3, Pedro dirá que compete a nós anunciarmos o Evangelho. É interessante que Billy Graham, né, de acordo, né, com o que ele interpretou de Mateus 24:14, ele diz que Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. E o Billy Graham foi um grande evangelista, alguém que pregou para milhões de pessoas, não foi nem milhares, foi milhões de pessoas alcançaram a salvação através das pregações de Billy Graham. Logo, se a gente entender que compete a nós essa responsabilidade de anunciar o Evangelho com veemência, com ousadia, com destreza, a gente entende que as vidas estão lá fora e elas precisam do acesso a esse Evangelho. Elas precisam ter a consciência de que Jesus é aquele que salva, de que Jesus é aquele que muda a história, de que Jesus é aquele que transforma a vida. Então, nós temos nesse anúncio do Evangelho a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara, né, nas suas afirmações sobre o Espírito Santo, tanto Paulo quanto Lucas e outros autores, é claro, que o Espírito Santo é aquele que nos auxilia no processo da evangelização. Então, Jesus, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus e ele então envia o Espírito para que esse Espírito nos auxilie no processo da salvação. Primeiro, esse Espírito ele vai nos convencer do nosso pecado, do nosso juízo e da justiça de Deus. Então, a salvação se dá mediante a ação de Deus.
Não há como o homem tomar iniciativa no processo da salvação. É Deus quem toma essa iniciativa. Ele tomou essa iniciativa enviando os profetas para alertar o povo no Antigo Testamento. Ele tomou essa iniciativa enviando Jesus para nos salvar, morrendo na cruz. E ele tomou essa iniciativa enviando o Espírito Santo para nos convencer, assim, de nossos pecados. Então, é Deus quem inicialmente toma a iniciativa. E o Espírito, então, é enviado com esse propósito de convencer, de abrir os olhos das pessoas para tornar claro as verdades do Evangelho na vida daquela pessoa, fazendo aquela pessoa perceber a gravidade e a grandeza do seu pecado. Logo, compete a nós, cada cristão, a disposição de atender o chamado para a evangelização, né? O chamado para a pregação, tá? Então, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. A gente tem que encarar isso dentro de uma seriedade muito grande. O tempo está próximo e a gente tem que anunciar o evangelho, né? Então, o Senhor Jesus continua a chamar, ele continua a comissionar, ele continua a chamar a sua igreja. Então, nesta última hora, a igreja nesse mundo, ela precisa encarnar a urgência da evangelização, ela precisa encarnar a urgência da pregação e assim, então, ela evangelizar. Se a gente quer ser de fato relevante nesse mundo, a gente precisa anunciar o evangelho. A gente pode aqui fazer um paralelo interessante entre João, ou seja, o João Batista, e a igreja. Qual foi a missão? Qual foi a função de João Batista? Diz a Bíblia que João era uma voz que clamava no deserto. João era uma voz que anunciava no deserto a vinda do Messias. E qual era a pregação de João? A pregação de João consistia em pregar o arrependimento, né? João dizia, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus ele está próximo. Então, João pregava o arrependimento. Agora, a igreja é essa voz que clama, é essa voz que grita, é essa voz que brada, né? Brada nas ruas, brada nos becos, nos valados, nas vilas, nas cidades, nos interiores, nas capitais, brada nas rádios, brada na internet. Olha, Jesus voltará. E aí a igreja, assim como João, deve também pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus ele está próximo. Ou seja, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós agora somos essa voz. A igreja é a voz do Cristo que quer resgatar, a voz do Cristo que quer salvar, a voz do Cristo que quer libertar as pessoas. A igreja é essa voz. E a igreja, como essa voz, precisa anunciar o evangelho. A igreja, como essa voz, precisa dizer em alto e bom som da proximidade da volta de Cristo. Logo, a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão lançadas a nós, conscientes de que nós hoje temos à nossa disposição a tecnologia. Então, com a tecnologia, a gente consegue alcançar muita gente. A gente consegue proporcionar com que o evangelho chegue em locais que outrora dificilmente chegaria em virtude da tecnologia. Conscientes precisamos estar ainda que existem muitas pessoas que ainda não alcançaram e ouviram o evangelho. Embora vivemos em um mundo tecnológico, há muita gente que ainda não ouviu o evangelho, né? Se a gente considerar, por exemplo, aquilo que nós já estudamos em outra aula, a famosa janela 1040, há bilhões de pessoas ali que precisam ter um encontro com o Cristo ressurreto. E nós
fomos chamados para esse anúncio, nós fomos chamados para essa pregação relacionada ao Cristo ressurreto. Então, façamos a nossa parte. Talvez você esteja ouvindo e diga, mas eu consigo fazer muito pouco. Faça um pouquinho, mas faça, né? Faça a sua parte. É aquela pequena parábola do passarinho em que a floresta estava em chamas, queimando, e aí um passarinho foi lá e com o seu biquinho pegava um pouquinho de água e jogava na floresta. Pegava um pouquinho de água e jogava na floresta. Até que um outro passarinho interpela ele e diz: como você vai conseguir apagar o fogo dessa floresta? É inútil, você não vai conseguir apagar o fogo dessa floresta jogando esse pouquinho de água. E aí o passarinho disse: eu sei que eu não vou conseguir, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que o evangelho do reino prospera e mais vidas serão alcançadas por esse evangelho, tá? Então vamos aqui então para a nossa conclusão. Então, preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos. Quanto à prática missionária, é o nosso desejo, precisa ser o nosso desejo, de que as igrejas locais, elas invistam orando, contribuindo e também enviando missionários ao mundo para que o evangelho seja conhecido. Vivemos e aguardamos na expectativa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, assim como ocorreu com a igreja de Antioquia, que possamos orar para que o Espírito Santo ele possa despertar em nós nesses últimos dias o desejo pela obra missionária e assim então para que possamos fazer missões e glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um trimestre excelente, onde estudamos, pensamos e refletimos sobre missões e que você possa de fato ter sido despertada para a obra missionária. Que Deus te abençoe e continue falando em seu coração e até a nossa próxima aula.